Bom dia, bem-vindos. Sou a Bárbara, integrante da Orens. Eu vou acompanhá-los hoje na nossa live sobre saúde bucal e qualidade de vida. A live será com a doutora Larosier, cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Falei certo, doutor? E consultor de saúde. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela parceria com a gente nessa jornada de conscientização e de saúde preventiva. Vamos nessa, então? Bora! Muito bom dia, obrigado aí pela recepção. Pessoal, bom dia para todo mundo aí, é um prazer conversar com vocês hoje. Já fui apresentado, né? Podem me chamar de Larro, se vocês preferirem. Fiquem à vontade para colocar qualquer questionamento, qualquer pergunta, qualquer coisa relacionada à saúde bucal. Fiquem bem tranquilos aqui para colocar no chat. Quem quiser conversar, não precisa ser só perguntas em relação ao que a gente estiver conversando hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem muito bem à vontade aí para perguntar. E quem quiser perguntar depois também, só mandar as perguntas que a gente continua respondendo aí sem problema algum, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, pessoal. Saúde bucal que é um tema que faz parte do nosso dia a dia, né? A saúde bucal é uma parte muito importante da nossa qualidade de vida. Pode passar para o próximo slide, por favor? E, pensando na nossa qualidade de vida, a gente tem que entender a relação do porquê que a gente cuida da nossa boca, né, pessoal? Por que que a gente escova os dentes? Por que que a gente vai no dentista, né? Bom, provavelmente alguém aqui deve ter um avô, uma avó que sofreu com uma dentadura, que sofreu com uma chafra, que sofreu com dor de dente. Antigamente a odontologia era muito diferente, né, pessoal? Tinha algum problema, pegava e tirava, né? Então, a gente cuida da boca para manter os dentes em boca e, consequentemente, ter uma boa qualidade de vida. Quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente precisa imaginar uma construção, né, pessoal, com diversos pilares, com alicerces, né? Tanto a saúde física, quanto a saúde emocional, saúde de relacionamento, a saúde espiritual para quem acredita e até a nossa própria percepção do que é ou não qualidade de vida é importante. A gente sabe quando a vida está boa e quando a vida está mais ou menos, né? Enfim, a saúde bucal ela conversa com praticamente todos esses pilares, né? Começar falando sobre a mastigação, pessoal. E quando a gente ouve a palavra mastigação, automaticamente a gente já pensa em dentes, né? E os dentes são fundamentais para uma boa mastigação. Então, todos os dentes são importantes, viu, pessoal? Muitas vezes a gente escuta, perdi um dente lá do fundo que não me incomoda, ninguém tá vendo, não dá nada. Na verdade, dá, né? Existe um desequilíbrio da mordida quando a gente perde algum elemento. Quando vocês imaginarem a oclusão de vocês, o encaixe, vocês têm que imaginar como se fosse uma engrenagem de um relógio. Cada pecinha encaixa e desliza num sentido correto. A partir do momento que eu perco algum elemento dessa engrenagem, eu tenho um deslocamento, né? Eu tenho uma alteração nessa movimentação. E também nos dentes que ficaram na minha boca. Quando a gente tem 3 dentinhos, por exemplo, a gente perde o do meio, a tendência é que os que ficaram na nossa boca se movimentem. E essa movimentação impeça que a gente tenha aquele encaixe ideal ali para realizar uma boa mastigação, sem forçar músculo, sem forçar articulação, enfim, uma mastigação com qualidade, né? A mastigação, pessoal, ela é a primeira parte da nossa nutrição. E a nossa nutrição está intimamente ligada com a saúde física, né? A gente absorve já nutrientes através da mastigação na nossa cavidade bucal. E além da parte física, da nossa saúde física, a mastigação tem uma relação muito importante aí com a saúde emocional, principalmente quando a gente fala nos relacionamentos, né? A gente não vive sozinho, tá certo? Então, a gente vive com outras pessoas, né? Então, o contato, o convívio, ele é muito importante. E quando a gente está com algum problema na boca, pessoal, a gente acaba evitando alguns contatos, né? Se parar para pensar, é formatura, é batizado, é aniversário, é ano novo, é tudo ao redor de uma mesa. Vocês não imaginam o tanto que compromete a nossa saúde emocional não poder realizar um encontro, não poder sentar-se à mesa com os familiares, com a namorada, enfim, com quem a gente quiser sentar, né? Então é um impacto muito grande na nossa saúde emocional. E a gente não pode esquecer que a saúde emocional não é totalmente separada da saúde física. O corpo sofre, o coraçãozinho sofre e o corpo inteiro chora junto, né, pessoal? E a nossa boca, ela é uma das partes que mais reflete, né, sobre o nosso estado emocional. Quantos de vocês já ficaram perto de uma situação estressante, teve ressecamento de boca, aparecimento de lesões, de herpes, de afta? A boca responde ao nosso estado emocional. Então, cuidar da saúde bucal é cuidar da parte funcional, né, da mastigação, da nutrição e também dos nossos relacionamentos, da manutenção dos nossos relacionamentos, tá certo? Um outro motivo maravilhoso para se cuidar da boca, né, pessoal, é o componente estético, né, pessoal? O sorriso, ele é um cartão de visitas e uma pessoa que não está contente com o que está vendo na frente do espelho,
ela se sente diferente, né? E a autoestima é algo muito importante que a gente desenvolve desde a infância. Se a gente parar para pensar em estética com saúde bucal, elas andam lado a lado, porque não existe estética sem saúde. Se a gente tem uma doença na boca, pessoal, a gente tem um comprometimento estético muito importante, né? Uma cárie, por exemplo, muda a cor do dente, muda o formato, enfim, né? Então, a estética, ela é construída desde a infância. Até as crianças precisam se preocupar com a estética dos dentes, né? A gente recomenda que todo mundo que tem filho, que tem nenê aí, leve seu filho a partir do nascimento do primeiro dente, tá certo? Nasceu o primeiro dentinho, já tá na hora de levar no dentista e ver como é que vai acontecendo, o que precisa, dar as devidas orientações, né? Principalmente nessa fase de nascimento dos dentes, né? Para quem é papai e mamãe aí, sabe que incomoda, que a criança chora, pode ter quadro de febre, pode trazer muitas consequências. Então, começou a nascer os dentinhos, já leva no dentista, tá bom? E depois disso, não só a criança, mas a família toda, a cada 6 meses, fazer essa visita de rotina aí para ver se está tudo certo, para ver se está tudo bem. Não podemos esquecer que as doenças bucais em estágios iniciais são silenciosas e fáceis de resolver. Se a gente só procura o dentista quando está sofrendo, quando está com dor, a gente já se depara com um procedimento muito mais complexo para se fazer, tá certo? Então, pessoal, uma criança precisa se preocupar com a estética dos dentes, com certeza, né? Dente de leite precisa ser tratado, pode virar um foco infeccioso. E a criança que também não está contente com os dentes ou, ou até algum problema respiratório, né, relacionado à boca, né? A gente consegue observar ali uma dificuldade de desenvolvimento cognitivo, inclusive. A criança, ela aprende de uma forma diferente, ela socializa de uma forma diferente, ela se relaciona de uma forma diferente. Então, não é porque o dente vai trocar ou porque é criança que não tem que cuidar da aparência de todos esses dentes, tá bom? De uma forma geral, pessoal, não existe estética dentária se não houver saúde, tá? E fujam dessa ideia aí que o bonito sempre vai ser uma lente, uma faceta, saiam correndo disso. Porque é moda, né, pessoal? Daqui um pouco ali a gente o ano passa, o mundo vira e o que nunca vai sair de moda vai ser a naturalidade, né? O dente natural. A gente precisa entender que os dentes permanentes têm um caráter irreversível, né? Qualquer coisa que acontecer em dente permanente é permanente. Não tem como voltar atrás. Então, cuidem bem dos dentinhos de vocês, né? Porque é a melhor maneira de garantir um sorriso no rosto, tranquilidade para falar em público, arrumar emprego, para paquerar, para namorar, enfim, para fazer tudo aquilo que vocês quiserem fazer, tá certo? Não menos importante, que também tem uma relação com a nossa qualidade de vida, principalmente em relação à comunicação, né? Que é a fala, né? A gente se comunica de diversas formas, mas a fala é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, né, pessoal? Então, os dentes não vão falar, mas se eu perder meus dentes, eu vou falar de forma diferente. E isso não é desejável. Vocês imaginem viver 20, 30, 40 anos falando de um jeito, perder os dentes e falar diferente. Introspecção. Essa pessoa vai deixar de falar, vai deixar de se comunicar, vai ficar constrangida com essa situação. E não é para que isso aconteça, né? A gente tem que falar do jeito que a gente fala, do jeito que a gente quiser falar e com a nossa própria identidade. E a boca, pessoal, a boca nos dá identidade. Até o formato da nossa mordida nos dá identidade, né? Cada pessoa tem uma impressão ali dos dentes, do encaixe dos dentes, né? DNA, o tipo de saliva, a qualidade da saliva, tudo isso nos dá identidade, tá bom? Próximo slide, por favor. Tá meio desconfigurado aqui, porque eu acho que... Mas dá para entender, né, pessoal? Tá escrito bactérias ali, né? Então, já falamos sobre por que cuidar da nossa cavidade bucal. Agora vamos falar como as principais doenças da nossa boca acontecem, tá certo? Bom, nossa boca, ela é cheia de bactérias. Cheia, cheia, cheia de bactérias. A gente tem bactéria não só na boca, mas em vários lugares do nosso corpo. O único momento que a gente não tem bactéria na boca, pessoal, é quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Saiu da barriguinha da mamãe, encostou no seio para amamentar, a gente já está colonizando a nossa boca com bactérias que vêm da pele da nossa mãe, né? Depois, claro, a gente vai adquirindo outras, vai montando, né? Vai fazendo a nossa família de bactérias. E tá tudo bem, faz parte da espécie humana. Vocês não precisem entrar na doideira de achar que enxaguante bucal é necessário para remover todas as bactérias. Não precisa, né? O que precisa mesmo é que essas bactérias fiquem em controle. E elas se descontrolam quando ocorre uma falta de higiene. A partir do momento que a gente deixa resíduos alimentares dentro da nossa cavidade bucal, esses resíduos servem de combustível para que essas bactérias se desenvolvam, se proliferem, cresçam, né? E esse crescimento todo altera o meio ambiente bucal, tornando ele mais ácido. A acidez em excesso não combina com saúde bucal. Doutor, mas eu passo o dia inteiro comendo abacaxi, tem problema? Talvez tenha, né? Não é proibido fazer o uso de alimentos ácidos, nem de açúcar, né, pessoal? Não é proibido.
mas é importante que a gente entenda a frequência disso ao longo do nosso dia. É melhor a gente parar e tomar 1 litro de suco de limão de uma vez só do que ficar numa garrafinha tomando um golinho a cada hora. A gente não tem tempo da regularização do pH da nossa boca, então ela fica mais suscetível a ter problemas, tá? Então, pessoal, todo mundo vai ter bactéria, ninguém precisa aqui de enxaguante bucal no dia a dia, claro. Se o dentista pedir, com certeza siga a orientação. Mas não é necessário. Necessário para manter controle é higienização. De 2 a 3 vezes por dia, tá maravilhoso, tá excelente, tá bom? É importante que vocês entendam sobre vigilância, né? Precisamos ficar vigilantes aí com a nossa cavidade bucal. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente ficar com a boca suja, maior vai ser a agressão dos tecidos que compõem a minha boca, tá bom? Então, ó, não dá para escovar os dentes 1 vez por semana, por exemplo, né? 2 a 3 vezes por dia é o período ideal, tá certo? E também não é legal ficar escovando os dentes muitas vezes ao dia, viu? 2 a 3, 4 vezes no máximo ali tá excelente já, tá bom? Então, entendam ali que é uma batalha que a gente trava, né, desde que começa a higienização e que a gente vai batalhar por isso para o resto da nossa vida, que a gente vai seguir escovando os dentes pelo resto da nossa vida. Ao contrário do que muitos pensam, né, ninguém vai ficando mais velho e vai perdendo dentes, né, pessoal? A gente vai ficando mais velho aí e vai perdendo cabelo, né, vai pegando umas ruguinhas, mas dente fica na boca, né? Nem grávida, né? Tem pessoas aí que acreditam que a gestação também pode prejudicar ali, né? Fazer com que caiam os dentes. A gestação tem alterações, com certeza, né? No funcionamento da boca, mas ela não é ela que vai fazer perder dente. São as doenças, principalmente essas vindas através do desequilíbrio de todas essas bactérias. Tá bom? Então, é assim que a coisa acontece. Próximo slide, por favor. Agora, vamos falar sobre as áreas de atuação do cirurgião dentista e da nossa atuação mesmo na frente do espelho ali de 2 a 3 vezes por dia para evitar problemas, tá certo? A gente sempre vai começar o dia pensando sobre a nossa língua, pessoal. Não no que a gente vai falar, né? Pode passar o slide, por favor. Não no que a gente vai falar, né? Mas no músculo mesmo da língua, tá certo? Pode passar o slide, por favor? Obrigado. Então, pessoal, durante o período que a gente está dormindo, o nosso fluxo salivar diminui, né? E a baixa dessa salivação vai fazer com que a gente tenha muito mais evidente uma placa que fica na superfície da língua chamada saburra lingual, tá bom? Tem 3 fotinhas. Volta? Volta um pouquinho. A língua, 3 imagens, mais uma. Aí. Tem 3 imagens projetadas aqui para vocês de línguas diferentes, viu? Nenhuma está doente. Cada pessoa também tem sua identidade, sua personalidade, sua característica própria anatômica mesmo, tá? Nenhuma dessas línguas estão doentes. Mas todas elas têm esse potencial de reter essa saburra lingual. Pela manhã a gente consegue observar com muito mais facilidade, né? Essa saburra lingual. E a gente precisa higienizar isso, tá certo? A gente precisa higienizar esse músculo. E pela manhã, logo que a gente acorda, é o horário mais eficiente. Por quê? Porque não está diluído, não tem saliva ali, né? Tá tudo mais presinho, mais condensado ali na superfície da língua, tá bom? Então, uma pergunta muito frequente que a gente recebe também é se acorda e escova os dentes antes ou depois do café da manhã, né? E eu digo para vocês, depois, né, pessoal? A ideia principal é remover resíduos, né? A gente não acorda com resíduos. A gente pode ter até essa formação na língua, mas resíduo nos dentes e tudo mais, não. Até porque a gente dormiu com a boca limpa. Mas é importante que diariamente ali a gente limpe a língua. Não precisa se preocupar 1, 2, 3 vezes. Façam quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Mas pelo menos uma vez tem que fazer, tá certo? Pode passar, por favor. O pior dano que existe quando eu não removo, né, essa saburra lingual é a alteração do meu hálito, viu, pessoal? Mais de 90% dos casos de halitose, que é o mau hálito, vem por fatores locais. Ou seja, língua suja, dente cariado e gengiva inflamada, tá? Mais de 90%. Existem outros fatores, né? Fatores hormonais, medicamentosos, né? Doenças pré-existentes, como diabetes, também pode ter alteração no hálito, problemas gastrointestinais, mas é muito difícil, viu, pessoal? Se a gente vai estar com desconfiança que o hálito não está legal, o primeiro profissional que tem que ir é no dentista, porque provavelmente a gente pode ter algum problema ali, esse paciente está necessitando aí de orientação. E essa consulta que a gente pede para que vocês façam a cada 3 meses, né? Ela serve para tratar, para prevenir e para orientar. Ninguém melhor que o dentista na cadeira ali junto contigo é melhor para fornecer essas orientações para vocês, tá bom? Essa saburra lingual, pessoal, quando ela não é removida, ela libera aqueles ácidos todos que eu falei das bactérias antes e também libera um gás, né? Que são os compostos sulfuritos voláteis. São os primos do enxofre, né? Então, provavelmente o mau hálito vai vir da língua, né?
E muitas vezes a gente não sabe que tem mau hálito, né? A gente se acostuma aí com o cheiro da nossa boca, né, pessoal? Então, alguém nos fala, né? E quando alguém nos fala aí, a gente passa por algum constrangimento, né? E uma maneira de evitar esse constrangimento é manter a língua limpa e receber essas orientações aí do dentista. E muito importante, beber água, viu? Falta de água é muito complicado aí para o hálito, tá certo? E então é isso. Volta um pouquinho. Pode passar. Agora, depois que a gente falou da língua, a gente vai falar das gengivas, né, pessoal? A gengiva é uma parte muito importante da estética do nosso sorriso, né? E ela pode ter diversas colorações. Ela pode ser mais escurecida, mais esbranquiçada, mais avermelhada. Cada pessoa tem uma coloração de gengiva. Não é a cor que vai definir se tem doença ou não. Mas, prestem bem atenção. Se aparecer uma mancha, uma cor diferente, uma textura diferente, corre para o dentista, tá bom? Mas, naturalmente, não há problema de uma gengiva mais escurecida, tá? Não é isso que vai definir a doença. Pode passar, por favor. O que vai definir a doença vai ser a presença do sangramento. De todas as pessoas que estão aqui, de todas as pessoas que estão na minha casa, de toda a nossa família, todo mundo no mundo praticamente já sangrou gengiva alguma vez na vida. E é a coisa mais comum do mundo, viu, pessoal? Mas é uma doença ali que ela não pode evoluir, senão ela tem algumas consequências bem complicadas, né? Como que funciona? Lá na língua, eu tenho a saburra lingual. Nos dentes, eu tenho a placa bacteriana. Eu tenho a placa bacteriana ali na superfície do dente. Essa placa começa a metabolizar, libera ácido. E esse ácido, pessoal, ele vai fazendo várias úlceras na margem da gengiva, né? E essas úlceras são portinhas abertas de sangue, né? De portinhas abertas ali que tem uma liberação de sangue. Então, é uma área passível à contaminação. Eu posso contaminar meu corpo de uma forma geral através de uma ferida de dentro da minha boca, né, pessoal? Gengivite tem cheiro ruim, gosto ruim na boca, um gosto meio metálico, meio enferrujado assim na boca e tem relação com diversas alterações aí no nosso corpo. Parto prematuro, nascimento com baixo peso, controle de doenças crônicas, né, como diabetes e hipertensão, rendimento esportivo. A gente não pode se considerar saudável se a gengiva está sangrando. Gengiva começou a sangrar, pessoal. Tô passando o fio dental, tá sangrando a gengiva. Gurizada, não é o fio dental que machuca, não. O fio dental evidencia, ele passa ali, né? Ele encosta naquela feridinha e faz com que sangre, né? Então, quando começar a sangrar a gengiva de vocês, tem que remover o que faz sangrar, que é a placa bacteriana. Caprichar no fio dental, na escovação, e aí, assim, 2, 3, 4 dias ali vai parar esse sangramento. Não parou? Tem que ir no dentista, porque provavelmente já tem a presença de tártaros que estão dificultando a remoção dessa placa bacteriana. O tártaro, pessoal, é algo que todo mundo forma também, viu? Umas pessoas mais, outras menos, né? Mas todo mundo tem. Ele, por si só, ele não vai fazer o mal, porque ele é a placa bacteriana que mineralizou, ele petrificou, ele virou uma pedra colada no dente. Ele por si só não tem mais esse potencial orgânico, né, de liberar ácido, de metabolizar, mas ele altera a superfície do dente. Então, ao invés de ter um dente facinho de limpar, lisinho, bonitinho, retinho, não, a gente tem um dente repleto de rugosidades, que vai juntando mais sujeira ainda em volta disso, tá? A raspagem, pessoal, que é a remoção desses tártaros, pode ser feita a cada 6 meses, pode ser feita uma vez por ano. Pode ser feito, depende muito da tua higiene, depende muito da qualidade da tua saliva, mas todo mundo tem que fazer uma hora ou outra, tá bom? Todo mundo tem que fazer uma limpezinha de vez em quando, tá? A raspagem, na verdade. A limpeza a gente trabalha mais com outras áreas, né? A gente faz uma profilaxia, né? Mas às vezes a gente necessita aí de trabalhar com procedimentos mais complexos. Pode passar, por favor? Então, pessoal, se a gente não trata da gengivite, a gente desenvolve a periodontite, que é o estágio avançado da doença. Olha essa boquinha aqui, pessoal. Vocês imaginem a saúde emocional, a saúde física, a vida dessa pessoa, né? Complicado demais, né? Esteticamente falando, funcionalmente falando, não dá para deixar com que isso aconteça. E isso pode acontecer com todo mundo. Essa doença, pessoal, essa foto aqui, ela tá na boca inteira, mas ela pode ocorrer de forma localizada. Aquele último dente que está sangrando faz um tempão lá no fundo pode estar desenvolvendo ali já uma periodontite, né? A periodontite é a evolução que acomete o periodonto. Pessoal, o periodonto é o que eu tenho entre a raiz do meu dente e o alvéolo, que é o buraquinho, tá? Os ligamentos periodontais, eles suavizam as forças mastigatórias, ou seja, eles impedem que a gente tenha dor na nossa boca na hora que a gente mastiga, tá certo? E além
desse conforto à mastigação, o periodonto ele fixa os dentes no lugar, né? O dente fica preso ali no lugar que ele tem que ficar, porque ele está unido ali no ligamento periodontal. E não menos importante, o ligamento periodontal ele faz um selamento biológico, né? Ele impede que bactérias entrem diretamente em vasos sanguíneos maiores, né? Em uma parte mais circulatória mais profunda, tá bom? Então ele, se não existisse o periodonto, ia ser muito mais fácil ficar com doença na boca e tudo mais, tá? Essa doença, pessoal, é parte da gengivite, vira uma periodontite, onde acomete o periodonto, vai evoluindo, não vai tratando, essa infecção ela vai reabsorvendo o osso e vai reabsorvendo a gengiva também. O corpo ele vai indo para trás para se defender de toda essa agressão dessas bactérias, né? Ele vai fugindo, tá bom? Se a gente não trata da periodontite, a gente perde os dentes, porque eu estou perdendo o osso. Se eu estou perdendo o osso, eu estou perdendo inserção, eu estou perdendo sustentação nesse dente, tá bom? Então, muito importante aí que a gente entenda que a manutenção dos dentes, manter os dentes na boca, principalmente vai através da saúde das nossas gengivas, tá certo? Fatores genéticos, hormonais, tabagismo, tudo isso pode favorecer a evolução da periodontite. Mas ela não é a causa principal, né? Ela é o fator genético não é a causa principal. A causa principal sempre vai ser a falta de higiene, né? Ou uma higienização não tão adequada assim, tá certo? Pode passar, por favor? Vou falar de dentes agora, né, pessoal? Os dentes. Temos um adulto aí tem em média de 28 a 32 dentes na boca, né? Uma criança, pessoal, tem 20 dentinhos de leite, né? Até os 2 aninhos de idade, a criança vai ficar com 20 dentinhos de leite. Primeiro dente a nascer é ali por volta do sexto, sétimo, oitavo mês. Já tem que ir no dentista, tá bom? A partir do 7º ano de vida, sexto, sétimo, cada pessoa tem uma idade, é aproximado, né? Tem gente que é mais preguiçosinho para nascer dente, tem gente que não é, enfim. A... Ali por volta dos 7 anos de idade, a gente começa a trocar esses dentes. A gente vai perdendo os dentes de leite e vai desenvolvendo os dentes permanentes dentro da nossa cavidade bucal, tá bom? Os dentes permanentes, pessoal, são permanentes na nossa história. Então, para quem tem criança aí que está em fase escolar, já tem dente permanente, entendam a importância de a gente ficar em cima e ficar de olho. Qualquer coisa que acontecer em dente permanente vai ser permanente por toda a história de vida desse paciente. Ainda bem que hoje em dia a gente vive uma realidade muito diferente, né? A gente tem muito menos lesões de cárie, apesar de existir bastante ainda, porque a gente tem uma instrução muito maior hoje sobre consumo de açúcar, né? Sobre higienização, sobre ida ao dentista, enfim. A gente tem mais acesso à informação hoje em dia, tá certo? Independente se o dente é de leite ou permanente, ele vai ter a mesma composição, né? Por fora, a parte que a gente enxerga dos dentes, a gente tem esmalte. Esmalte é a coisa mais dura que a gente tem no nosso corpo. Embaixo do esmalte, a gente tem dentina, que é uma camada cheia de nervinhos, né? Cheia de canalículos ali. Tanto é que quando a gente tem uma fratura ou quando a gente tem um desgaste no esmalte e a camada de dentina fica exposta, a gente começa a sentir sensibilidade. Tomar uma coisa quente, tomar uma coisa gelada, ele começa a incomodar. Pessoal, dependendo do grau de sensibilidade ali, é enlouquecedor, né? Tu imagina tu querer tomar um sorvete, tomar um refrigerante, tomar um suco cheio de gelo e não poder porque dói os dentes, às vezes impede a pessoa de fazer isso, né? Por isso que a gente tem que manter a estrutura do dente o mais íntegro possível, tá certo? E no interior de cada dente, ali na polpa dentária, né, a gente tem um nervo, uma artéria e uma veia, né? Dentro de cada dentinho tem um nervo, artéria e veia. O que isso significa? Significa que o sangue que passa dentro do coração, na cabeça, nos pés, no pulmão, do corpo inteiro, vai passar também dente por dente. Pensa se é bom eu ter uma infecção de origem odontológica sabendo que eu tenho vaso sanguíneo ali. Não é. Porque essas bactérias, elas podem entrar na corrente sanguínea diretamente e parar dentro do coração, que eu já vou falar uma situação que é relacionada a isso, tá bom? Então a gente tem que entender que os dentes precisam ficar saudáveis, né? E uma cárie, pode passar, por favor? E uma cárie precisa ser tratada, né, pessoal? A cárie é a alteração mais comum dos dentes, né? Todo mundo aqui já ouviu falar em cárie. Ah, é o bichinho que vai comer o dente, é o bichinho não sei o quê. Mas não é bem assim, né? A cárie é o resultado de um processo químico, tá certo, pessoal? Quando todos os alimentos que não são removidos, eles vão trazer algum efeito ali para nossos dentes, para nossa boca, né? Mas existe um grupo de alimentos chamados de alto potencial cariogênico, que são os açúcares, né? O chocolatinho, o biscoito, a balinha, alguns carboidratos também, pode desenvolver cárie, porque as bactérias metabolizam mais rápido ainda. Então, vamos lá. Deixei um restinho de chocolate em cima do meu dente.
e não escovo direito. E todo dia eu deixo um restinho de chocolate ali. Todo dia, todo dia, todo dia. As bactérias vão lá, se alimentam desse açúcar, liberam um ácido e esse ácido vai corroendo o esmalte dentário. O que que o esmalte é? A coisa mais dura do nosso corpo. E imaginem a força dessa acidez toda na superfície do dente para deteriorar, né? É como se fosse uma ferrugem. Se tu pegar um pedaço de ferro e largar no meio do mato, embaixo da chuva, ele vai oxidar, ele vai enferrujar, ele vai amolecer. E é isso que vai acontecendo com os dentes. Se a gente mantém uma rotina legal aí com o dentista, dificilmente a gente vai desenvolver uma cárie mais grave, né? Por quê? Porque o começo dela é uma manchinha branca. Uma manchinha branca, pessoal, opaca, é o início de uma cárie, né? A gente pode tratar com flúor, com verniz, com cariostático, resolve o problema, tá tudo certo, tá tudo beleza. Agora, se a gente voltar para aquela história de ir no dentista só quando tá sofrendo, essa cárie ela já não é uma manchinha branca, ela já é um buraquinho. Quanto mais se aproxima da dentina, que é aquela parte do meio do dente, mais dor a pessoa sente. E quanto mais se aproxima do nervo do dente, mais dor ainda essa pessoa sente, tá bom? Então entendam, ó, quanto mais tempo para demorar uma restauração, maior vai ser essa restauração. E quanto maior a restauração, maior vai ser a fragilidade desse elemento dentário, tá bom? Então, não, quanto mais cedo fizer, melhor. Quanto mais dente natural, rígido, né, saudável a gente tiver na nossa boca, melhor, tá bom? Então, pessoal, quando essa cárie ela chega no interior do dente, ela contamina a polpa do dente, o nervinho, né? E o nervinho do dente, pode passar, por favor? E o nervinho do dente, próximo slide, por favor. E o nervinho do dente, ele infecciona, ele morre, tá certo? Então, quando isso acontece, a polpa dentária entra num processo de contaminação que resulta numa necrose. Então, o dente ele apodrece, né? O grosso modo de falar ali, ele dá ruim pro dentinho ali, tá bom? Dói, 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 dói bastante, mas uma hora para de doer. E o parar de doer não quer dizer que curou sozinho. Quer dizer que ao redor do dente também não tem mais nervo ali, né? Não tem mais sensibilidade porque já foi consumido por essa necrose, tá bom? Mas mesmo assim, a doença continua evoluindo, apesar de não ter dor, temos os mesmos riscos aí de andar essas bactérias pelo corpo aí e fazer um mal danado pra gente, tá bom? Quando a gente tem um abscesso, pessoal, é uma maneira que o corpo encontra de mandar tudo que está podre dentro do dente embora. Então, o corpo produz o pus para emaranhar todo aquele resíduo no interior do dente para mandar embora. Um abscesso dentro da boca é como se fosse uma espinha, um furúnculo. Se a gente apertar, vai sair pus. E imagina isso dentro da boca, pessoal. É ruim demais. É gosto ruim, é cheiro ruim, é desconforto, é alteração facial. E em algumas situações, ameaça, né? Quando a gente pensa em áreas de mandíbula, por exemplo, a gente tem que se preocupar muito com o nosso pescoço, né? Porque o pescoço passa o ar. Tu imagina pegar um inchaço tão grande assim a ponto de obstruir, de diminuir a passagem de ar. Pronto-socorro, tá? Não deixem de ir ao pronto-socorro quando vocês estão achando a coisa muito absurda. Tem pronto-socorro odontológico, tem pronto-socorro médico também, mas o ideal é ir no odontológico, né? Porque normalmente vai ser ali. Mas na impossibilidade, corre para o médico para fazer drenagem, para tomar antibiótico e depois tratar o dente, né? E pode passar o próximo slide? E o tratamento desse dente é o tratamento de canal. Certeza que tem gente aqui que já tratou o canal de dente alguma vez na vida, né, pessoal? Acontece, né? Às vezes o dente fratura, mas normalmente é por cárie, né? Mas às vezes quebra, às vezes tem muita sensibilidade, às vezes o bruxismo, né? Que é aquele ranger dos dentes pode trincar o dente, tem que tratar o canal, tá certo? Então pode acontecer de várias formas. Mas a ideia do tratamento de canal, pessoal, é principalmente desinfectar o interior do dente, remover o foco infeccioso. Consequentemente, a gente vai ganhar o quê? A reabilitação. Um canal bem tratado, pessoal, a gente consegue botar um pino, consegue botar um bloco, uma coroa, a gente consegue fazer qualquer coisa no dente aí que o canal tá bom. Nada, pessoal, que vocês fizerem no dentista vai ser uma coisa, vou fazer e nunca mais vou aparecer no dentista. Tudo tem acompanhamento. Precisa de acompanhamento, tá bom? Então, a cada 6 meses, ali, um ano, o dentista vai ter que ficar observando esse canal que ele tratou para ver se não contaminou de novo, se está tudo certo, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, tá certo? Pode passar o slide, por favor? A boca é uma porta de entrada e eu posso provar. Lembra que eu falei de bactéria no coração? Então, vou falar agora sobre elas, sobre essa situação, né? Essa situação, pessoal, ela é chamada de endocardite bacteriana, de forma que essa bactéria de origem infecciosa, essa infecção do dente, entra na corrente sanguínea. Em algumas pessoas, ela pode se instalar dentro do coração e desenvolver uma infecção chamada endocardite bacteriana. Pessoal, 30% da fase aguda, né, da fase grave, é óbito. Tô querendo me dizer, então, que um dente pode matar?
Pode. Vai matar todo mundo? Não. Mas todo mundo tem que se cuidar do mesmo jeito, né, pessoal? Não dá para adivinhar, né? E pensar que a prevenção de um problemas como esse seria escovar os dentes de 2 a 3 vezes por dia aí no dentista? Pô, pessoal, é complicado demais, né? A gente, às vezes, eu sei, dá preguiça, às vezes a gente dorme, esquece, mas não dá, né? A gente tem que ter isso como uma rotina obrigatória no nosso dia a dia, né? Porque os dentes são muito importantes. A vida fica muito complicada sem dente ou quando tá com dor nos dentes, também que é ruim demais. Tá bom? Essa doença, dependendo do caso, também pode até desenvolver infecção generalizada, viu, pessoal? E outra situação é o paciente diabético, né? O que o diabético é? Ele é um portador de doença crônica, né? Uma doença crônica necessita de controle, tá bom? Então, o cara que está com diabetes descontrolado, está com os níveis de glicose dele lá tudo alterado, ele vai ter muito mais agravamento na doença gengival e periodontal. E a doença da gengiva, opa, desculpa, pessoal. E a doença da gengiva, pessoal, ela piora, ela dificulta ainda mais o controle desse diabetes, tá bom? Então, a gente chama isso de um mecanismo de duas vias. Uma coisa liga na outra e uma coisa piora a outra. Pessoal, se a gente tem problema na boca, nem o remédio funciona do jeito que tem que funcionar. Inclusive de hipertensão, né? Que hipertensão também é uma situação bem comum hoje, nos dias de hoje, né? Muita gente tem parente, tem pai, ou até a própria pessoa mesmo já tem um caso de hipertensão. Tá bom? Então, pode passar o slide? Cuidar da boca é cuidar do corpo inteiro. Agora, para finalizar com vocês aqui, mão na massa, né, pessoal? Como que a gente vai utilizar esses recursos, né? E vamos começar falando do fio dental. Sempre que vocês forem remover os resíduos depois das refeições, vocês vão começar pelo fio dental, viu? Pega o fio dental, bota da pontinha do dedo à ponta do cotovelo, vai dar um tanto assim de fio, grandão assim de fio, tá? Vocês vão enrolar nos dedinhos de vocês vão entrar com esse fio dental no sulco gengival. Entre o dente e a gengiva, o fio dental ele consegue entrar ali por 1, 2, 3 milímetros. Entrou lá em cima, ó, é abraçar o dente até lá embaixo, dos dois lados. Olhei para o fio dental tá cheio de sujeira, tá sangrando, tá um horror aquilo lá. Eu corro um pouquinho o fio dental e no dente vizinho eu realizo o mesmo movimento, tá bom? Vou lá e assim vou fazer isso entre todos os dentes. Pelo menos uma vez no dia. Posso fazer 2, 3, 4 vezes, não tem problema, tá bom? E se for para escolher o horário da faxina legal da boca, pessoal, é sempre antes de dormir. Porque é durante o nosso sono que a festa acontece dentro da nossa boca. As coisas acontecem durante o período que a gente está dormindo, tá bom? A gente precisa entender que, como eu falei anteriormente, né, a boca com menos saliva, ela é uma boca muito mais desprotegida, tá certo? Então a boca fica muito mais suscetível a desenvolver qualquer tipo de alteração dessas, beleza? Pode passar o slide, por favor? Depois que eu utilizei o fio dental, eu vou fazer uma boa escovação. Quando tu fala em escovação, o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Escova de dente, né? Hoje em dia, o cara chega no mercado, tem uma parede de escova de dente, outra parede de pasta de dente, todo outro tipo de cor, de tamanho. O que eu compro? Tem que ser a de R$ 100, a de 200, enfim, a mais cara? Não, não precisa, né? O que a gente precisa mesmo aí, né, é de uma escova de dente com cerdas macias e que a gente tenha a condição de trocar ela a cada 3 meses. Por quê? Porque escova de dente não faz aniversário, faz 3 mêsversário, né? A palavra nova aí da turma é o tal do mêsversário, né? Então, 3 meses, pessoal, trocou de escova de dente, botou a escova de dente fora, já era, tá? Gripei, Covid, infecção, candidíase, qualquer coisa que vocês tiverem na boca de vocês de diferente, troca de escova de dente. Isso vai facilitar ainda mais o tratamento dessa pessoa, né? O tratamento dentário dessa pessoa, tá bom? Então, ó, escova de dente a cada 3 meses, cerdas macias e, muito importante, bem guardada. Aonde que ela fica bem guardada? Em pé, dentro do armário, com a portinha fechada. Para que consiga escorrer aquela água, né, aquela umidade toda que ficou entre as cerdas e ficar protegida ali de inseto e também daquele fator do aerosol do banheiro, né, pessoal? Puxa descarga e é bichinho para tudo quanto é lado do banheiro, né, pessoal? Então é importante, beleza? Pasta de dente. Mais uma vez, 5 milhões de marcas de pasta de dente, um monte de tipo de pasta de dente, um com carvão, um com não sei o que, um com grapefruit, outro com não sei o que lá. Pessoal, pasta de dente boa de verdade é aquela que tem flúor, né? Independente da idade. Qualquer idade, o flúor ele é recomendado, tá bom? Então, quando vocês forem comprar a pasta de dente de vocês, virem o rótulo e vê o tanto de flúor que tem ali. 1.450 ppm de flúor. Gurizada, isso aí é maravilhoso, tá excelente. E se a gente pensar ali numa pasta de dente infantil, ela precisa ter flúor ali numa quantidade equivalente a 1.000, né?
ali de flúor, tá bom? Então, o flúor, ele remineraliza os dentes e ele é muito importante para a manutenção, para a saúde dos nossos dentes, tá? Mas, como acontece com o veneno, né? Com o remédio, né, pessoal? O remédio ali, dependendo da dosagem, vira veneno, né, pessoal? O flúor também é assim. Então, a gente tem que cuidar da quantidade de flúor que a gente utiliza para escovar os dentes. Até 2 anos de idade, pessoal, é meio grãozinho de arroz. Até 7 anos de idade é um grãozinho de arroz. E a partir do 7º ano de vida, até o nosso último dia de vida, vai ser o equivalente aí a um grãozinho de ervilha, tá bom? Então, a gente vai chegar na frente do espelho, a gente vai molhar a escova de dente e vai colocar o creme dental. Não precisa molhar depois que o creme dental já estiver lá, tá certo? Pessoal, a gente tem que controlar a quantidade de pasta de dente, porque existe uma situação chamada fluorose, né? A fluorose é dente manchado que acontece quando a criança ou a pessoa ali ela come flúor, principalmente criança. Aquela criança que vira a pasta de dente, come toda a pasta de dente, ela tem muita chance de desenvolver dentes permanentes manchados, tá? Além da infecção ali, da intoxicação na hora, né? Vômito, náusea, diarreia, enfim, dá um monte de coisa aí. Tem que procurar auxílio médico o mais rápido possível. Gurizada, escova de dente, pasta de dente e fio dental é fora do alcance de crianças, viu? Não dá para deixar. Vocês não sabem o baita do acidente que dá de uma criança correndo com uma escova de dente na boca, cair no chão, bater com a escova de dente. Fura o céu da boca, é um baita de um problemão. Então, é o responsável que vai que vai cuidar, né, da higienização. Até o 7º ano de vida, a gente orienta que o responsável faça a escovação, pelo menos a noturna, né? Claro, com estímulo, deixar a criança pegar, deixar a criança mexer, mas tudo com supervisão, tá bom? A gente repete o que os nossos pais fazem, né? Então, uma dica maravilhosa para quem tem criança é escovar os dentes junto com os filhos de vocês, tá bom? Então, aproveita ali, senta no banheiro junto com a criança, vai escovando junto, vai explicando. Nossa, isso aqui não. Se não escovar os dentes, vai dar um problema, daí tu não vai conseguir comer, vai ficar com vergonha, todo mundo vai rir de ti, vai ficar com o dente escurinho. Então, tem que fazer essa jogadinha aí com a criançada para plantar essa sementinha de cuidado, tá bom? Então, peguei minha escova de dente, molhei, coloquei a pasta de dente e levei para a boca. Eu vou começar sempre pela parte de fora, né? Com movimentos circulares aqui, trazendo para baixo, ó, como se eu estivesse varrendo toda a parte externa dos meus dentes, né? A parte visível. Na parte que a gente mastiga, barbadinha, o trenzinho, né? É aqui, vai e vem embaixo, vai e vem em cima, dos dois lados. E na face interna dos dentes, eu vou verticalizar a escova de dente. Ao invés de usar ela na horizontal assim, eu vou usar ela assim, ó. Então eu vou escovar a parte de dentro dos meus dentes dessa forma aqui, tá bom? O que vai definir a qualidade da escovação, pessoal, é o tempo, né? Então a gente recomenda aí que seja realizado entre 1 minuto e meio a 2 minutos a escovação, tá bom? Não esqueçam, pouca força e pouca velocidade, tá? Muita força desgasta o esmalte do dente, deixa a dentina mais exposta, que é a camada de baixo, que vai dar sensibilidade. E de tanto relar em cima da gengiva, a gengiva também vai retrair, vai deixar a raiz exposta. Raiz exposta é o quê? Sensibilidade também. Além do comprometimento estético, né? A pessoa fica com a imagem que está com um dente maior, com um dente alongado, pela retração gengival. E provavelmente muitos daqui, né, muitos presentes aqui têm algum tipo de retração gengival, tá bom? Então tem que ficar de olho, né? Às vezes não dá nada, às vezes vai controlando, né? Mas às vezes tem que fazer um enxerto de gengiva, às vezes tem que fazer uma restauração, devolver o dente quando tem desgaste em esmalte, né? Devolver a estrutura. Mas o dentista vai te orientar aí da melhor forma possível, tá bom? Próximo, por favor. E para finalizar, né, a limpeza da língua. Gurizada, a gente limpa a língua, recapitulando, para não ter mau hálito, né? Para não ficar com bafo, né, pessoal? Então, uma vez no dia, pelo menos, a gente tem que limpar a língua. O melhor horário é assim que a gente acorda, já passa lá e já limpa a língua. Particularmente, eu gosto de limpar a minha língua todas as vezes que eu escovo os dentes, né? Essa moça aqui tá usando um raspador de língua. Gurizada, quem não tem, tenha, né? Não é a única forma de limpar a língua, mas é a forma mais eficiente. Se a gente começar a pensar em escovar sempre a língua, pessoal, a gente vai se deparar com aquela situação de enjoo, com aquele desconforto, né, de mexer lá no fundo da língua, é complicado demais, não é legal, né? Quem sabe, aí tem pessoas que são até mais sensíveis, né? Bota uma coisa dentro da boca e já dá vontade de sair vomitando. O raspador de língua, ele deixa isso mais confortável, porque a área já foi desenvolvida, né? A área do instrumento ali, ela tem uma abrangência maior, então a gente precisa de menos movimentos, tá bom? Não passem pasta de dente na língua, viu, pessoal? Senão seria pasta de língua, né? Os químicos, junto com os químicos do creme dental, junto com o atrito ali, pode machucar a língua, pode fazer uma feridinha, pode dar afta, pode incomodar. Então, a língua é só com água mesmo, viu? Depois que enxagou a boca, botou a língua para fora, pegou o raspador do fundo para frente, ó. Esse movimento aqui de
varredura também, tá bom? Do fundo para frente. Pelo menos uma vez no dia, mas como eu falei antes, né, é importante, tá bom? Pelo menos uma vez no dia ali pra gente não ficar com vergonha de falar perto com os outros, né? E para finalizar, pessoal, agora finalizar de verdade o nosso bate-papo, eu quero reforçar para vocês a importância do autoexame também, né? O autoexame, pessoal, é uma das maneiras mais eficientes de a gente descobrir precocemente ali alguma possível alteração e já fazer uma intervenção, tá bom? Então, acostumem-se a olhar para dentro da própria boca. Uma vez no mês, no dia que o vale cai, que o pagamento cai num dia, sei lá, primeiro dia do mês, qualquer momento desses, tá bom? Vamos. Desculpa, gente. Tô recebendo mensagem aqui. Então acostumem-se ali a parar de frente ao espelho, né? Começar por fora, palpar pescoço, né? Aquelas línguas, né? Palpar bochecha, palpar lábio, levantar o lábio, olhar embaixo da língua, lateral da língua, começo de garganta. Olhar, observar. Vocês só vão conseguir observar algo, identificar alguma situação diferente se vocês souberem como vocês são normalmente, né, pessoal? Então a gente precisa se conhecer. Você sabe que eu tenho pacientes com mais de 50 anos de idade que nunca tinham olhado para dentro da própria boca. A gente não pode ser assim, né? A gente tem que ficar de olho. Uma afta, por exemplo, que não cicatriza muito mais de 15 dias, né? Não é afta, é outra coisa, que pode ser até uma lesão maligna dentro da boca, né? Que o dentista identificando precocemente, ele já faz a biópsia ali, já manda para o tratamento com o oncologista, já tá tudo certo, tá tudo beleza. Mas a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter esse cuidado. Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, a gente tem que olhar para dentro da nossa boca. Tá bom? Pessoal, esse era o recado que eu tinha que dar para vocês hoje. Esses minutos finais aqui a gente utiliza aqui para responder perguntas, viu? Quem quiser perguntar qualquer coisa aí, quem quiser perguntar depois, mais uma vez, fiquem muito à vontade aí para falar comigo, tá? Podem mandar para as meninas da Rórias também aqui, né, a corretora de vocês, que elas dão um jeito de chegar até mim. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado, né? A gente ficou meio tenso aqui com a plataforma no início, mas graças a Deus deu tudo certo, tá tudo bem, e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, viu? Muito obrigado. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Uma onda aqui de conhecimento sobre saúde bucal. A gente tem 4 perguntas. Deu tempo? Pode mandar. Vamos lá. Claro, todas. Primeiro, Vamos lá. é possível que a gengivite, após ter feito tratamento e a suposta cura, retorne? Sim, pode. Pode sim, tá? É uma coisa que a gente vai ter que estar sempre de olho. Sabe quanto tempo demora para desenvolver um sangramento? 3 a 4 dias já começa a sangrar ali a gengiva, tá bom? Então, cárie demora um pouquinho mais. Cárie demora, se eu não me engano, é de 14 a 21 dias para desenvolver uma cárie. Mas gengivite é rapidão. Então, é um cuidado para sempre, né, pessoal? É que nem tomar banho, né, gente? Não, tem que tomar banho todo dia, né? E tem que escovar os dentes de 2 a 3 vezes por dia, senão a gengiva vai sangrar. E essas recorrências é muito ruim, viu? Ter, sabe? Elas vêm cada vez pior, assim, né? E algumas situações pode até gerar um constrangimento, né? Um sangue saindo, assim, uma gengiva inflamada, avermelhada, assim. Imagina chegar na balada lá, solteira ou solteiro, né? Dar um sorriso, tá com os dentes tudo sangrando, gengiva tudo sangrando. Não dá, né, pessoal? Aí não há paquera que se sustente. Então, tem que manter o cuidado sempre que volta, tá bom? Perfeito. Vamos à segunda pergunta. Doutor, como posso ter certeza que desenvolvi o hábito do bruxismo? E, além disso, quais são as consequências a longo prazo, se não tratado, e quais são as opções de tratamento disponíveis? Excelente pergunta, viu? Que pergunta legal, viu, pessoal? Bruxismo. A outra também era legal, viu? Tá, todas as perguntas são boas, tá? Mas eu gosto de falar de bruxismo, né? Bruxismo não é uma doença, tá? O bruxismo é um ato, né? O ato de ranger os dentes, né? Que é apertar os dentes. Pode ser em repouso ou em vigília, né, pessoal? Às vezes a pessoa que tem um bruxismo mais acentuado ainda, ela fica na frente do computador, ela tá aqui, ó, tensa. Mas normalmente é à noite, né? Na hora que a gente tá dormindo, que fica rangendo os dentes, tá bom? Gosto de fazer uma analogia muito legal, pessoal, em relação ao bruxismo, né? A causa, né? A causa pode ser posição dos dentes, pode ser alteração na articulação, mas principalmente emocional, né? São os sapos que a gente vai engolir durante o dia, que não processa, que não gere, que não faz nada, que a gente vai ter que mastigar isso aí uma hora de noite, né, pessoal? Na hora que a gente tá dormindo, que a gente começa a ranger. Quem vai te bater o martelo e vai te falar do teu bruxismo? Tá passando um carro da polícia aqui embaixo que tá forte aqui, ó. Mas acho que vocês não estão ouvindo, né? Não tá passando aí pra vocês? Tá? Vai passar já, Thiago. Não? Mas fica tranquilo, vamos seguir, tá bem baixinho. Quem fica doido sou eu, meu vizinho de cima, fazendo uma reforma. Eu moro quase do lado de um hospital aqui também, tem um posto da polícia na esquina. Ah, tô bem de barulho. Tudo Mas junto. vamos lá.
Quem vai definir, bater o martelo se tu tem ou não, vai ser o dentista, tá? Mas tem algumas dicas ali que tu pode identificar. Eu acho que a mais importante delas é acordar com a boca cansada. Sabe quando tu vai tomar café da manhã e tu tá cansado de mastigar? Isso pode ser um baita do indício que tu tá mastigando o tempo inteiro. Um outro sinal bem importante, pessoal, pode ser muito confundido com dor de ouvido também, né? Bem na frente do tragus aqui, ó, a gente tem a articulação, tá? Que é quando a gente tem bruxismo, a gente começa a sentir dor aqui. E às vezes a gente acha que não é do bruxismo, a gente acha que tá com uma otite, que tá com alguma infecção no ouvido. Na verdade, não. Então fiquem atentos a isso. Acordar com boca cansada, dor que parece ser de ouvido, tá certo? Isso eu acho que são as principais causas, né? E claro, né, pessoal, dor geral, estalo, né? Abrir a boca, se deslocar a maxila, tudo isso aí pode ser um indicativo para tudo isso, tá bom? Tratamentos, né? Identificando a causa, se for uma causa de posição dentária, aparelho ortodôntico. Se for uma causa articular, pode ser artroscopia, pode ser cirúrgico, pode ser placa, pode ser um monte de coisa, tá bom? Mais complicado. Não deixe chegar nesse ponto, né? Vá antes no dentista, tá bom? Se for emocional, né, pode ser placa, né, desenvolver uma placa, colocar uma placa para proteger os dentes. Por quê? Pessoal, a gente consegue mais de 200 quilos na mastigação de força. Vocês imaginem 200 quilos a noite inteira, um dente em cima do outro. Não há dente que aguente. Ele desgasta, ele tem risco de fratura, tá bom? Normalmente a placa está acompanhada em quase tudo, tá? Porque a placa protege os dentes. A gente tem que proteger os dentes, né? Senão daqui a pouco tá um toquinho de dente bem pequenininho de tanto desgastar, tá bom? Eu acho que eu respondi tudo, né? Acho que sim. Acho que foi? Perfeito. Se ficar com Foi. dúvida, volta aí que eu falo mais. Perfeito. A próxima pergunta é sobre a higiene da escova. Se a capinha fechada não serve para proteger a escova. Comprar Então, aquele. tem várias ali que já vem com a capinha, dá para comprar separado, né? Então, sabe para que essa capinha serve? Para a tua escova de dente não ficar rodando na tua necessaire, misturada nas tuas maquiagens, nos teus perfumes, nas tuas outras coisas, né? É para viagem. Quando a gente tem essa capinha e a gente deixa ela úmida, bota a capinha, deixa ela de lado, vira uma estufa. Favorece ainda mais a proliferação de bactérias, né? Por isso que eu gosto de deixar ela ventiladinha dentro do armário, com a porta fechada, mas ali escorrendo uma aguinha para secar, tá bom? Tem problema utilizar tudo, a capinha? Teoricamente não, né? Mas eu não aconselho muito, não. Guarda essa capinha aí para viagem, mas tem um copinho, né? Um copinho com tampa, de repente, para deixar dentro do armário do banheiro, tá certo? Melhor que a capinha da escova de dente. Perfeito. A próxima. De que forma o uso prolongado de medicamentos como antidepressivos, antibióticos ou remédios para hipertensão, eles podem comprometer a saúde bucal e como o cirurgião dentista deve atuar nesses casos? Tá. Bom, vou começar do fundo para frente, tá? A primeira coisa que o cirurgião dentista tem que saber é o teu histórico de saúde, tá bom? Então, a primeira consulta precisa de uma anamnese, né? Que é aquela ficha que tu preenche que vai te dar todos o que tu tem, que remédio que tu toma, o que tu faz, porque tudo pode ter algum tipo de interferência, tá bom? Em relação a medicações, pessoal, antibiótico é o maior mito que existe. Antibiótico não faz mal para os dentes, tá? Antigamente, o pessoal usava muito tetraciclina, que manchavam os dentes, a gestante tomava e manchava os dentes do nenê. O nenê nascia, depois de 6 meses, vinha com os dentinhos manchados. Mas dificilmente a pessoa vai usar tetraciclina hoje em dia. E até tem algumas restrições de utilização durante a gestação, tá bom? Antidepressivo, né? Com beta-bloqueadores, né? Remédio de pressão, normalmente não tem tanta relação assim com a saúde bucal. Mas antidepressivo ainda tem um pouquinho mais. O que tu tem que fazer? Dividir uma interconsulta, o teu dentista e o teu psiquiatra, tá bom? Se no caso de antidepressivos, né? Tem que entender qual a medicação, porque algumas ressecam a boca também. Então, dependendo da situação, dependendo da medicação, que deixar a boca seca, tem que utilizar saliva artificial, senão daqui a pouco tu tá com a boca toda cheia de afta, toda arrebentada, tá bom? Então precisa de interconsultas e a ideia ali de entender, né, que a boca não tá separada do corpo, né? A gente não pode imaginar que vai tomar um remédio e não vai ter nada na nossa boca. Claro que vai, tá no corpo inteiro, tá no nosso sangue, né? Então, tudo tem relação. Antidepressivo um pouco mais, ansiolíticos, né? Antidepressivo um pouco mais, antibiótico de jeito nenhum, viu? Antibiótico não faz mal, tá? Né? Pelo amor de Deus, tem muita gente que fala, eu tenho os dentes ruins porque eu tomei muito antibiótico quando criança. Não, não é assim, tá bom? Dente, às vezes o dente ali, tu tem um histórico, né? Tu pode ter mais facilidade de desenvolver cáries, mas é muita coisa relacionada à alimentação e higiene, viu? E escolaridade também, né? Pessoa que tem uma escolaridade um pouquinho maior, ela tem mais acesso à informação, né? Então ela escova mais, cuida mais dos dentes. Então também é um fator que desenvolve mais doenças. Conhecimento é importante, né? A prevenção ela é importante. Respondi tudo? Acho que sim, né?
Falta uma Fala. pergunta, e o bruxismo, acho que já tem curiosidade, o pessoal também se interessa bastante. É normal o bruxismo em crianças? Se sim, até qual idade? Então, gente, eu comprei uma basezinha desse fone da Shopee, não cabe no meu ouvido, fica caindo toda hora essa porcaria aqui. Bom, bruxismos em crianças, né? Pode acontecer, tá bom? E precisa de odontopediatra, tá? Isso aí tem que ser um especialista em criança para ver o que está acontecendo. Mas a boa notícia é que tende a passar, tá? Quando acontece o bruxismo em criança, normalmente ele está começando a trocar os dentes, né? Então a gente tem níveis diferentes, né? Não são todos os dentes que encaixam. A gente tem um permanente que fica mais alto, tem um de leite que fica mais baixo. Então, às vezes, até o organismo meio que tenta ajustar essa mordida em forma de tentar regularizar tudo, tá bom? Então, tende a passar com a dentição permanente, mas às vezes não passa, né? Então, tem que procurar um odontopediatra, porque são muitas causas, viu, pessoal? Mas se alguém tá com criança aí, com nenê rangendo os dentes, vai no odontopediatra, mas eu acho que não precisa ir desesperada com o coração na mão, tá? Eu acho que tende a passar com o tempo, tá bom? Perfeito, doutor. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação, pelo conhecimento trocado aqui. Foi o que você acabou de dizer, né? Conhecimento é o primeiro passo para a prevenção, para uma saúde preventiva. Então, vamos juntos nessa. Muito obrigada. Imagina, pessoal, eu que agradeço. Fica à vontade para se despedir. Não, só vou dar tchau para vocês aqui, deixar que agora vai ter um QR Code para vocês aí, com satisfação e tudo mais. Pessoal, eu quero deixar um abraço para vocês todos aí. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade de conversar com vocês. Contem comigo sempre que precisarem aí. Que bom que deu certo, deu tudo certo com a plataforma, com tudo. E precisando, só chamar aí, tá bom? Quarta é quase sexta, viu, pessoal? Já bom sextou para vocês, final de semana aí, tudo de bom para vocês, beleza? Tchau, gente. Até mais. Obrigada, doutor. Pessoal, é isso. Deixo para vocês o convite aqui para acessar o QR Code que a gente vai projetar na tela, responder nossa pesquisa de satisfação para a gente melhorar sempre, né, para as próximas lives aqui. Obrigada pela participação de todo mundo.